Que beleza! Bem, senhoras e senhores, eu aqui com meu bandolim, sentado nesta cadeira de chorão. Essa aqui é uma cadeira de chorão, viu? Tá aí a prova. Aí, pra você ver que eu não tô mentindo. E quem é esse aí que apareceu? É, isso aí. Alfredo da Rocha Viana Júnior. Pixinguinha, mestre Pixinguinha. Bom, o que falar de Pixinguinha, né? Tem tudo para falar e também não tem nada para falar de Pixinguinha, né? Porque se você parar para pensar que todos os nossos grandes gênios da música achavam Pixinguinha o máximo, achavam que ele era o maior de todos, o que eu posso dizer depois disso, né? É um caso sério. Pixinguinha é o maior criador da música brasileira. É impossível falar em música brasileira sem citar Pixinguinha, né? Talvez nem existisse, né, da maneira que a gente conhece hoje. Pixinguinha deu identidade à música brasileira, deu linguagem, né, e mostrou ao Brasil a música que representa a alma de seu povo, né. O choro, especificamente. Pixinguinha havia supostamente nascido em 1898, né, divulgava isso e tal, mas depois Jacó do Bandolim, o grande Jacó do Bandolim, que além de ser um músico genial, ele era um grande pesquisador, amante da música, e acabou descobrindo que Pixinguinha havia nascido um ano antes, isto é, em 1897. Né? E no dia 23, comemora-se o aniversário de Pixinguinha, 23 de abril. Aniversário de Pixinguinha e também Dia Nacional do Choro. Aliás, por falar em 23 de abril, neste canal, 23 de abril, na sexta-feira, teremos uma programação excelente, tá bem? Com vários chorões, olha, como Alessandro Penese, Sombrinha, Milton Mori, muitos mesmo, tá? E eu estarei no bate-papo ao vivo com vocês a partir das 21 horas, tá bem? E é um nosso festivalzinho, né? Um festival, homenagem ao choro, homenagem a Pixinguinha, saudando os chorões e tal. Vocês aí, espectadores, que são chorões também, né? E tem que dar um nome para isso, né? Que tal Coisa Boa é Ser Chorão? É, festival Coisa Boa é Ser Chorão. Aliás, eu vou fazer um desafio logo aqui, que é o seguinte. Você que é músico, que toca um instrumento, né? Você que compõe, faça um vídeo e mande para mim, tá bem? Eu vou deixar um e-mail aqui na descrição. Você pega o seu celular, grave assim na horizontal, viu? Assim, não assim, assim, tá? E você mande para mim. Mande o vídeo. Pode ser uma música sua, pode ser de outro compositor, enfim. Estarei esperando. E já está combinado, hein? Mas voltando ao nosso mestre Pixinguinha, olha, o Pixinguinha, na década ainda de 1910, ele chegou assombrando o povo, né? Não só com suas músicas extraordinárias, com seus choros incríveis, mas também uma maneira de tocar. Pixinguinha não era só esse compositor maravilhoso que mostrou os caminhos da música brasileira, né? E que mostrou ao Brasil a sua própria música, a música que representa a alma de seu povo. Não, Pixinguinha foi talvez o maior flautista de sua época, né? Um improvisador fora de série, um arranjador ímpar. Olha, é difícil falar todas as qualidades de Pixinguinha, né? E uma pessoa incrível. Quem não conheceu falou que era um santo, sabe? Tem um depoimento do Valdir Azevedo, o grande Valdir Azevedo, famoso Valdir Azevedo, compositor de Brasileirinha, de Pedacinho do Céu, de Delicado. Inclusive tem um vídeo aqui sobre o Valdir Azevedo que você deve assistir. O Valdir falou o seguinte, que o Pixinguinha, quando perguntado, ô Pixinguinha, o que é que você acha daquele músico lá? Às vezes o sujeito era fraquinho, sabe? Tocava mal, o Pixinguinha dizia, muito bom,
Muito bom. E fulano de tal, você acha que ele... ele é muito bom, toca bem, toca bem. O grande maestro Radamés Inátali, certa vez falou, choros mesmo são os do Pixinguinha. E não é porque são bem elaborados, bem construídos e lindos, não. É porque o cara é um gênio mesmo. Eita! E Jacó do Bandolim, que tinha Pixinguinha como seu maior ídolo, disse, olha, tem muita gente tocando choro por aí, melhor do que eu, melhor do que muita gente. Só não toca melhor do que Pixinguinha. Não, ninguém toca melhor do que Pixinguinha. Pixinguinha tem aquela malícia do choro que só ele sabe dar. Pixinguinha deixou pérolas na música brasileira, né, como Carinhoso, como Rosa, essa valsa que eu toquei. Quer dizer, eu toquei um trechinho, né, lá no começo. Aliás, tem uma história interessante de Rosa, que Rosa não tinha esse nome originalmente, não. Essa música se chamava Evocação. Né? Foi gravada pelo próprio Pixinguinha em 1917. Né? E, de maneira mais rápida, ela era... E a melodia era diferente também. E mais algumas coisas diferentes na segunda parte e tal. Lembrando que a segunda parte é aquela... né, que é a conhecida. Mas o que é mais diferente da versão que é conhecida hoje em dia é que essa evocação do Pixinguinha tinha uma terceira parte. Pois é, uma terceira parte que não ganhou letra, né? E ficou conhecida a música hoje com duas partes, né? Aquela letra ela foi tocada de maneira mais lenta, não é? A melodia mudou um pouco também, mas foi a versão que ficou conhecida, né? Gravada por Orlando Silva, cantor das multidões, em 1937. Imagine o disco de 78 rotações, uma música de cada lado. Do outro lado era o quê? Carinhoso e Pixinguinha. Imagina o sucesso. Né? A terceira parte da Rosa, deixa eu terminar aqui a primeira parte, tá? Porque é a seguinte. Tá muito bem. Então, saindo aqui do tema conhecido de Rosa, entrando na terceira parte, só para você poder assimilar. Olha. Terceira parte. Aí volta. Mas o Pixinguinha, nos anos 1940, ele deixa a flauta transversal de lado e passa a tocar saxofone, tenor. E ele forma uma dupla com outro flautista chamado Benedito Lacerda, uma das figuras mais importantes da história da música brasileira, um dos nossos maiores flautistas. Para muitos foi o maior, né? Mas isso é uma discussão, né? Dá muito pano para manga essa história, esse negócio de maior flautista. Tivemos muitos grandes flautistas, né? Mas a verdade é a seguinte: Pixinguinha e Benedito Lacerda fizeram a maior dupla da história da música brasileira. Lacerda com a flauta transversal e o Lacerda tocando as melodias e o Pixinguinha fazendo os contrapontos, né, sobre a melodia. Mas a coisa mais linda do mundo, né? E olha só o time. Era o Reginaldo Benedito Lacerda, Dino, Meira, violões, Canhoto, cavaquinho, Gilson, pandeiro, né? Olha, e Benedito Lacerda e Pixinguinha. Sem comentários, né?
Pixinguinha, além de tudo isso, era considerado por muitos um santo. Por acaso ou não, numa manhã de 1973, Pixinguinha falece, vítima de um infarto, dentro da igreja. Bem, senhoras e senhores, muito obrigado por fazerem parte deste canal. Obrigado pelas sugestões, pelos comentários. Deixe seu like, verifique a sua inscrição. E você sabe, este canal é o ponto de encontro dos amantes da música feita de coração. E em homenagem a Pixinguinha, que tal essa daqui? Cantem comigo, hein? Cantem comigo. Fá maior, hein? Um grande e forte abraço!